no versículo 37, está dizendo: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse-lhe do Espírito Santo que havia de receber aos que nele crescem. Então nós vejamos que o Espírito Santo é uma coisa real, não é algo imaginário, né? E quando Jesus falou isso, está dizendo que o Espírito Santo ainda não fora dado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Porém, Jesus, como nós sabemos, ele já foi glorificado. E se ele foi glorificado, então a promessa do Espírito Santo ela é cumprida. Então nós estamos vivendo aqui numa era, escatologicamente falando, nós estamos vivendo na era da graça, ou seja, após a ressurreição de Cristo e antes do arrebatamento. Então nós estamos vivendo nessa era da graça. Os cessacionistas, como se dizem, né? Quem participou aqui das aulas de terça-feira do culto de ensino da palavra, sabe muito bem que cessacionista, quem que sabe? O Elivelto não sabe, ele não veio nesse dia, ele faltou, porque os sensacionistas, mas quem não faltou nesse dia sabe, os cessacionista vem da palavra cessar. Então os cessacionistas são aqueles que acham que os dons espirituais cessaram. Eles não acreditam no Espírito Santo, não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não acreditam nos dons espirituais. Eles acham que a manifestação do poder de Deus dos dons foi só enquanto Jesus estava e durante a vida dos apóstolos, né, que era para testificar sobre Jesus. Mas nós sabemos que Jesus ele está sentado à direita de Deus Pai, mas a promessa do Espírito Santo, da qual ele haveria de enviar, foi enviada. E nós vivemos hoje sobre a influência, né, para aquele que crê em Jesus e crê nos dons, crê na promessa do Espírito Santo. Então hoje nós vivemos com o nosso coração, a nossa mente influenciados pela presença e pela graça do Espírito Santo. Nós temos a nossa mente transformada dia a dia pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque essa promessa já é cumprida e vem sendo cumprida todos os dias da nossa vida. Muitos acreditam que nós estamos numa era em que apenas está se preparando para a volta de Cristo, para o arrebatamento, né? Muitos acreditam que os fatos, né, dinâmicos que aconteceram foi somente durante o ministério de Jesus até o dia da sua ressurreição e após 40 dias a ascensão. Então muitos acreditam que depois que Jesus subiu, então a igreja hoje ela está paralisadas, vamos dizer assim, entre aspas, paralisada, esperando o advento do arrebatamento. Então tem muitos crentes que são os cessacionistas, que eles estão vivendo na igreja. É uma igreja que eles estão apenas se preparando e esperando a volta, a segunda vinda de Jesus. Então, por quê? Porque eles não acreditam que o Espírito Santo está aqui conosco. Eles não acreditam que Jesus, apesar de ter subido, mas o seu Espírito está vivo em nossos corações. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou, mas ele ressuscitou não para ficar como morto, mas ele ressuscitou para viver em nossos corações. Ele vive na nossa vida, ele está vivo no nosso caminho. Ora, se Jesus ele tivesse ressuscitado para simplesmente se assentar num trono à direita de Deus no céu, e para que a igreja ficasse apenas esperando até o arrebatamento, né? É tanto que as mensagens, né, dos cessacionistas, eles só falam mais sobre
a esperança da volta de Cristo, né? Com toda certeza, nós devemos ter essa esperança, nós devemos nos preparar para o arrebatamento, porque o arrebatamento é algo real e vai acontecer. A qualquer momento o anjo vai tocar a trombeta, a qualquer momento você vai olhar para o lado, alguém vai olhar para o outro e não vai ver a pessoa que está ao seu lado, vai ver só as roupas, porque a Bíblia diz que é assim, a pessoa no arrebatamento, aqueles que subirem, então vão subir, vai ficar só a roupa. Então de repente, num piscar de olhos, nós vamos olhar para um lado, quem não subir, né? Aqueles que não subirem vão olhar para um lado e para o outro e vão ver que um foi e o outro ficou, um foi e o outro ficou, um foi e o outro ficou. Enquanto muitos vão ouvir o toque da trombeta do anjo e ver Jesus nas nuvens e vão ver subindo, você vai ser elevado, vamos dizer assim, você vai ser elevado, você que está salvo, você que tem convicção da sua salvação em Cristo, então no piscar de olhos você vai ser elevado para os céus, você vai estar aqui, você não vai morrer, você não vai desmaiar, você não vai para a UPA, não, você vai estar aí, você vai estar trabalhando, você vai estar andando, você vai estar em casa, você não sei, e de repente você vai perceber que você está subindo. E quando você olhar, tem um anjo tocando a trombeta, e quando você olhar para o céu, e você vai ver Jesus descendo nas nuvens para lhe buscar. Enquanto isso, outros, ele nem vai ouvir a trombeta e nem vai ver Jesus voltando nas nuvens. Simplesmente ele vai perceber que muitas pessoas desapareceram da terra. A ciência vai tentar inventar argumentos, vai dizer que foi um resquício do Big Bang, que foi um problema molecular, que foi um problema na química, que foi um problema que aconteceu nas placas, né, do mar. E fez com que as pessoas desaparecessem. A ciência vai querer dizer muitos argumentos. A ciência vai dizer que foi a poluição que gerou um gás na face da terra e fez com que as pessoas desaparecessem. Eu estou criando aqui, eu não sei o que é que eles vão dizer. Mas a verdade é que quando isso acontecer, quem ficar vai conhecer esta verdade, vai ter a consciência, Jesus voltou. Jesus voltou, e aqueles que subiram, eles vão partir para o local onde Jesus vai levar o paraíso, o seio de Abraão. Vão ficar lá durante um bom período de tempo, esperando que os que ficaram e que foram salvos ainda na segunda chance, eles subam também. Então a igreja hoje aqui presente, os que subirão, ficarão lá na Nova Jerusalém, aguardando o período de 7 anos, que serão 7 anos que para quem ficar vai ser de grande tribulação. Aí que o anticristo vai se manifestar em carne. Eu ia pregar uma coisa, eu estou falando outra. Mas eu vou já voltar para onde eu queria pregar. Se o Espírito Santo deixar, eu volto, viu? Aí o que vai acontecer? Serão 7 anos de tribulação, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, onde a besta fera, o falso profeta, onde o dragão, né, onde não sei quem vai manifestar nesse período. E tem muitas pessoas preocupadas, será que é esse Papa que vai ser que vai ajudar o falso profeta? Será que o falso profeta será o governador tal? Será que é o presidente da República? Será que é o dono da tecnologia, né? E muitas pessoas estão aterrorizadas com isso, mas na verdade quem vai passar para o grande terror é quem não subir. Quem não subir, porque o anticristo ele só vai se manifestar depois do arrebatamento. Ele vai manifestar em carne, porque na verdade o anticristo já está no mundo desde quando Cristo nasceu, desde que quando Moisés nasceu. Por quê? Porque anticristo é todo espírito que se levanta contra Cristo. Se você conhece alguém por aí que detesta Cristo, então essa pessoa tem um espírito do anticristo. Não precisa estar procurando o anticristo no Papa, no presidente dos Estados Unidos, não. Muitas vezes o anticristo está do nosso lado.
Porque anticristo é um espírito. O que acontece é que depois que a igreja for arrebatada e subir, ele vai manifestar numa pessoa aí, numa pessoa muito popular, no mundo inteiro, para poder se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. É isso que vai acontecer. Então o anticristo, o espírito de anticristo está em todas as pessoas que não gostam. Uma pessoa que não gosta da igreja de Cristo, ela está possuída do espírito anticristo. Uma pessoa que você chama para a igreja, a pessoa, não, eu detesto a igreja, eu detesto os crentes, eu detesto a Bíblia. É porque essa pessoa está possuída do espírito do anticristo. Agora se você parar para pensar, quantas pessoas que são tão perto de você e você não sabia que estão. Aí você está procurando o anticristo lá no Vaticano. Está dentro da tua casa. Está entendendo? Mas a obra redentora do Espírito Santo é justamente para libertar essas pessoas desse espírito do anticristo, para que ela venha ao conhecimento da verdade de Deus, para que ela venha ter senso da verdade de Deus. Então é por isso que Jesus, que Deus, né, tem tanta paciência. Às vezes a gente fala, Jesus já devia ter voltado, mas ele não voltou ainda porque ele está tendo paciência com esse teu parente, com esse teu filho, com esse teu marido, com essa tua mulher. Ele está tendo paciência, porque se ele voltar agora, eles vão ficar para a tribulação. Ele está tendo paciência porque, embora tenha muitas pessoas que ainda não estão na sua presença, tem muitas pessoas que, embora estejam atualmente possuídas do espírito do anticristo, mas Jesus tem propósito dessa pessoa. Ele está esperando pela sua libertação. E de pensar que tem dia que o crente diz, amanhece o dia, eu não vou mais para aquela igreja. O crente, eu estou falando do crente agora. De pensar que tem gente que eu não vou mais me congregar porque a igreja sou eu. É o espírito do anticristo que está começando a manifestar. Eu não quero mais ler a Bíblia, eu vou me desviar, eu não quero mais servir Jesus, eu me cansei de Jesus, eu vou tirar férias. É o espírito anticristo que não está mais nem ao redor, já está ao redor. Por quê? Porque o espírito do anticristo é todo aquele espírito que se levanta contra Cristo e contra a sua obra. Se a pessoa se levanta contra a igreja, é o anticristo, é o espírito. Ela não é o anticristo que vai ser revelado nos últimos tempos, mas ela está possuída pelo espírito do anticristo. Paulo já falava do espírito do anticristo, ele já alertava a igreja, cuidado. Ele dizia, cuidado, porque o espírito do anticristo está enganando e enganará muitos. Aí tem gente que diz, não, mas a igreja somos nós, e nós vamos ficar em casa. Não, é mentira do diabo. É mentira, porque a igreja é o povo reunido. A igreja é a congregação. Isso é a igreja. Por quê? Porque a igreja é um corpo. E nós somos membros do corpo de Cristo. Está escrito na palavra de Deus. Nós somos os membros. Um é a perna, outro é a mão, o outro é o braço, o outro é a orelha, outro é a boca, outro é o nariz. Cada um de nós representamos um membro do corpo de Cristo. Então, como que um membro sozinho em casa vai ser igreja? Não vai ser. O membro sozinho, uma pessoa sozinha em casa, ela pode ser uma orelha, ela pode ser uma perna, ela pode ser um dedo, mas igreja ela não é. Ela não passa de um membro amputado. E membro, depois que é amputado, depois de 24 horas, começa a cheirar mal.
É assim o membro da igreja de Cristo, quando ele se afasta da igreja de Cristo, ele começa a feder. Vai feder, pastor? Quer ver a pessoa se afastar alguns dias da igreja de Cristo? Se desviou, se desligar, que eu digo, né? Percebo que passa afastada porque está trabalhando, porque viajou. Não é isso. A pessoa se desligou da igreja de Cristo. Você pode ver que depois de poucos dias o que ela fala, ela começa a fazer mal. O que ela pensa, o que ela faz, as atitudes que ela toma, começa a feder nas nossas narinas. Por quê? Porque é um membro amputado. E quanto mais dias passa amputado, mais podre vai ficando e vai se decompondo. Vai se decompondo até que os bichos da terra começam a comer. Nós somos templo do Espírito Santo. Você sozinho, você não é igreja. A igreja é isso aqui, ó. Porque aqui está a perna, está a mão, tá. Então o corpo, os membros do corpo estão reunidos. Aí sim, aqui nós temos um corpo onde Jesus é a cabeça. Aí sim, você aqui dentro você não é igreja. Aqui dentro você faz parte da igreja. Aí tem uma enganação danada aí, viu? A igreja somos nós, não precisa ir para a igreja, já ficar em casa. Esse é o espírito do anticristo. O que é que está escrito em Hebreus 10, 25, Miqueias? Então, esse é o espírito do anticristo. Eu ia pregar uma coisa, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir voltar a pregar o que eu queria pregar. Se for uma coisa que eu queria pregar, eu não vou conseguir voltar. Mas se for uma coisa que o Espírito Santo mandou pregar, eu provavelmente... Aleluia! O que é que diz? Hebreus 10, 25. Não deixando nossa multa congregação, que é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, não, só no 25 mesmo. Então, o que é que está dizendo? Não deixando nossa multa congregação, porque é o costume de alguns. Então, o escritor de Hebreus, que isso aí foi uma carta escrita aos judeus da época, logo após a ressurreição, o evento de Pentecoste. Então, Paulo já tinha esse problema com os irmãos daquela época. Ele já tinha esse problema. E o que é que diz? A nossa mútua, o que é multa? Não é multa não, é mútua. O que é multa? É nós, ó. Viver mutuamente, né? A nossa multa congregação. Agora nós somos o Espírito Santo, né, Paulo? Nós somos o Espírito Santo. Não, desculpa, nós somos o templo do Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. Então, quando nós estamos em casa, no trabalho, na rua, então nós habitamos dentro de nós o Espírito Santo. Você não é igreja, você é templo, é diferente. É templo do Espírito Santo. Igreja é o corpo. Você não é o corpo, você é o templo do Espírito Santo. Aí tem, pastor, então tá aí, eu peguei a palavra. Já que eu sou templo, então não preciso vir para a igreja, porque eu já sou templo. Só tem uma coisa: se verdadeiramente você é templo, então você ora, você se consagra, você jejua, você fica na presença de Deus. E se você está fazendo todas essas coisas, a primeira coisa que você quer fazer em dia de culto é chegar na igreja. Porque não vem me dizer que a pessoa está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está se consagrando, está bem com Deus e não quer ir para a igreja. Não existe. Não existe. Se você está em comunhão com Deus em casa, então o lugar que você mais deseja estar é na igreja. Se você entra em comunhão com Deus em casa, a primeira coisa que você se lembra e dá aquela vontade é ir para a casa do Senhor. Primeira sensação que você sente: se fosse dia de culto hoje, eu ia para o culto hoje a dar lugar.
Agora, quando a pessoa diz, eu não quero ir para a igreja, eu não estou com vontade de ir para o culto, eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu vou me deitar, eu não aguento aquele pastor. Aí é porque você não está sendo templo do Espírito Santo. É porque se você não está sendo templo do Espírito Santo, é porque você não está orando, não está se consagrando, não está em comunhão com Deus em casa. E quando a gente perde a comunhão com Deus em casa, no trabalho, em todos os lugares, o último lugar que você quer estar na sua vida é na igreja. Porque se você começa a se fechar para a presença do Espírito Santo na sua vida, então automaticamente o espírito deste mundo, deste século, começa a invadir a sua vida. Porque o Espírito Santo, para entrar na nossa vida, a gente tem que buscar, a gente tem que pedir, a gente tem que crer. Mas para o espírito desse século, que é o maligno, que é o anticristo, que é o demônio, que é o diabo, entrar no nosso coração, não precisa nada. Basta deixar a casa vazia e com as portas escancaradas. E se deixar fechada, a escada ainda ele arrombar. Ele entra. Está entendendo? Ele entra. É aquele ditado popular: mente vazia é a oficina do diabo. Então basta deixar a mente vazia de Deus. Basta tirar o foco de Cristo, que o diabo, ele vai entrar. E quando você pensar que não, você que é crente, você que é cheio do Espírito Santo, se você não vigiar, quando você pensar que não, a sua boca já está falando pelo diabo. Na verdade, o diabo já está falando pela sua boca. Já não é você nem o Espírito Santo, é o diabo que está ali usando. Pode ser crente, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser diácono, pode ser profeta das nações, sim. Você tem que deixar o seu coração, você tem que realmente zelar pelo que está escrito na palavra. Se você é templo do Espírito Santo, então o sacerdote do templo, lá está escrito em Levíticos, que todas as manhãs ele coloca lenha no altar para que o fogo não se apague. Portanto, está escrito que o fogo do altar arderá continuamente e não se apagará. Então, se você é templo, dentro do templo tem que ter sacerdote. Templo sem sacerdote não é templo coisa nenhuma, é um galpão abandonado. É um galpão abandonado. E o sacerdote, a primeira função do sacerdote é colocar a lenha no altar todo dia. A principal função do sacerdote não é sair pregando para as nações, não. Mais uma vez eu digo, é colocar lenha no altar todos os dias. E colocar lenha no altar é o que? É se consagrar, é orar, é buscar, se santificar, é parar, é dedicar tempo para Deus. Dedicar tempo para Deus todos os dias. Então, isso aí é nessa hora que você está colocando a lenha, porque o sacerdote ele coloca lenha. E quem coloca fogo é o Senhor. Porém, o fogo só desce se tiver lenha. Eita glória! Então, essa é a verdade a respeito da igreja do Senhor. A diferença entre igreja e templo do Espírito Santo. Porque o espírito anticristo já foi dito que ele enganaria até os escolhidos. Aí tem muita gente pensando que isso só vai acontecer no fim dos tempos, no juízo final. Não, o espírito do anticristo atualmente ele já está enganando a muitos escolhidos. Muitos escolhidos já estão enganados pelo espírito do anticristo. E o que o espírito do anticristo ele quer fazer é dividir a igreja. Ele quer separar. Ele quer anular cada vez o amor. Não foi dito que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam? Então isso é dentro do próprio corpo de Cristo. E nós temos visto o espírito maligno
ele setando pessoas para fazer o almoço se esfriar e as pessoas se estranharem dentro da própria congregação. As pessoas que pertencem a Deus, independentemente da congregação, vamos falar das congregações. Então é um povo, né, um povo que é chamado povo de Deus, mas muitos escolhidos estão sendo enganados. Muitos escolhidos estão sendo enganados. Porque a igreja, nós vemos que a igreja hoje, a igreja de Jesus, ela está atacando o próprio corpo de Cristo. Ela está combatendo contra o próprio corpo de Cristo. Essas coisas que estão acontecendo no último dia, essas, né, nas redes sociais, que eu não quero me aprofundar aqui, isso aí é a igreja combatendo contra a própria igreja. Porque se está tendo problema, se está tendo excesso, se está tendo coisa errada, então a igreja deve tratar dentro da própria igreja. Deve tratar dentro da própria igreja. Mas a igreja, em vez de tratar, ela está combatendo. E não foi isso que Jesus falou para Pedro a respeito da igreja. Jesus disse para Pedro e os discípulos que o Senhor estava dando as chaves da igreja para Pedro, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. O que Jesus disse que é as portas do inferno que não vão prevalecer, não é as portas da própria igreja ou das outras igrejas. O nosso alvo não é combater a própria igreja, o nosso alvo é combater as portas do inferno, porque é aí onde está a promessa de Cristo. E eu tive uma visão hoje, em oração. Eu vi o mapa do Brasil, bem direitinho, o mapa do Brasil. E na frente do mapa do Brasil, eu vi a imagem de Jesus crucificado. Ó. Ó, eu não vi o planeta Terra, não. Eu vi o mapa do Brasil. O mapa do Brasil aqui. E na frente do mapa do Brasil, estava Jesus crucificado. Está entendendo? Então, muitas coisas que estão acontecendo aí pelas redes sociais, tem gente que está pensando que está ajudando a igreja de Cristo, mas não está ajudando não, você está crucificando a igreja, está crucificando Cristo de novo. E a visão de Deus, nesses dias, pelo que anda acontecendo, a visão do Espírito Santo é que Jesus está sendo crucificado no Brasil. Deus me mostrou isso hoje. Aí, sabe por que é que acontece isso? Porque o espírito do anticristo está enganando até mesmo os de dentro da igreja. Tem gente que está enganado, ó. O espírito do anticristo irá enganar até mesmo os escolhidos. Então tem muita gente aí que tem chamado, que é escolhido, que está dentro da igreja, e está enganado, está atirando para o lado errado. O nosso alvo não é a igreja, o nosso alvo é o inferno. É lá que a gente deve combater. Macumbeiro não combate contra macumbeiro. Católico não combate contra católico. Espírita não combate contra espírita. E por que é que o crente combate contra o crente? Será a inveja? Eu digo que sim, que tudo tem uma raiz na inveja. Ah, se ele dessa idade, desse tamanho, ele é usado e eu não sou, então é melhor combater, é melhor bloquear ele, cancelar ele, do que eu admitir que eu não sou usado e ele é. A raiz de todo este mal é a inveja. É melhor cancelar os profetas de Deus, é melhor cancelar do que ter que admitir que tu tem que buscar mais a face de Deus. Você não, a pessoa que está combatendo, porque você já busca aqui, né? Eu acredito. O que acontece muitas vezes é isso. A pessoa vê outra sendo usada por Deus,
e ela não é, ela tem dificuldade de admitir: vixe, eu estou precisando orar mais. Porque quando eu vejo uma pessoa sendo muito usada por Deus, eu, particularmente minha esposa, quando nós vemos uma pessoa muito usada por Deus, na mesma hora, eu penso: eita, eu tenho que orar mais, tenho que jejuar mais, tenho que buscar mais. Me constrange a busca. Agora, tem gente que não quer buscar, não quer descer, não quer se consagrar, não quer deixar o pecado. Então vamos cancelar os que estão sendo usados por Deus, porque a gente fica tudo por igual. Pastor, mas teve muitos excessos. Eu concordo. As coisas que, os excessos que ele comete, eu concordo, tanto que é muito excesso que eu não faço. Vocês já me viram cobrar para dar revelação aqui? Vocês já viram eu cobrar por oração? Eu vou ligar para Carla, Deus me mostrou 3 setas em tua direção. É R$800 a oração. Isso por seta. As 3 setas, calcula aí, dá 2.400. Mas eu dou um desconto, faço por 2.300. Você já viu fazer isso? Não. Você já viu a pastora Flávia fazer isso? Não. Por quê? Porque a gente não concorda com os excessos. Porém, tem gente que tem defeitos e está com práticas muito piores do que certos excessos e está julgando. É gente que tem está querendo tirar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave na sua. É por isso que eu tive a visão de Jesus crucificado no Brasil. Olha, o país do avivamento. Os profetas do mundo inteiro já tiveram revelação que o Brasil é o país do avivamento. E a visão de Deus em relação ao Brasil nesta data hoje, que data é hoje? 1º de maio de 2025. A visão que ele tem de que ele está sendo crucificado neste país, onde foi o país escolhido para ser o celeiro das nações. Olha quanto nós estamos errados. Olha o quanto o povo de Deus está cego. Olha o quanto o povo de Deus está dando lugar para o espírito do anticristo. Anticristo, mais uma vez eu digo, é todo aquele que combate contra Cristo e contra a sua obra. Aí nessa reflexão, ao exposto até aqui, eu fico imaginando que agora você deve estar pensando que existe muito mais pessoas possuídas do espírito de anticristo do que você imaginava. É muito, né? Rapaz, só dá anticristo. Mas está escrito em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está sendo pregada nesse altar porque vai haver libertação. O espírito do anticristo está sendo repreendido neste lugar. O espírito que se levanta contra Cristo e contra a sua obra está sendo repreendido nesta casa. O espírito do anticristo, eu declaro em nome de Jesus, está sendo repreendido desta nação. Porque muitos estão esperando o anticristo no presidente, no não sei o que, no governador. Mas quem crucificou a Cristo foi o espírito do anticristo. Quem foi que crucificou Jesus? O espírito do anticristo. Os soldados romanos, eles estavam possuídos do espírito do anticristo. Herodes e Pilatos e o sacerdote Caifás estavam possuídos do espírito do anticristo. Toda aquela população, aquela multidão que disse: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus, todos estavam possuídos do espírito do anticristo. Porque, simples, eles estavam combatendo contra Cristo. Entendeu como é simples? Não precisa tu estar querendo pesquisar, descobrir quem vai ser o anticristo. O anticristo está em todos os lugares.
Agora, quem ficar no arrebatamento da igreja, quem ficar, aí ele vai conhecer o anticristo manifestado em carne e osso. Aí ele vai conhecer, infelizmente. Por isso que a nossa pregação tem que ter sempre como base alertar todas as pessoas a respeito da volta de Jesus, para que ela não venha ter uma surpresa. Se caso acontecer de ficar, mas ficou consciente, eu fiquei porque realmente eu não estava na posição, mas já tinham me avisado que Jesus ia voltar. Mesmo porque Jesus não vai voltar antes que este evangelho seja pregado a toda criatura. Então todos saberão, porque é que uma parte da população desapareceu e essa outra ficou. Mas terá uma nova chance, porém vai ter que passar por 7 anos de tribulação. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que muitos pedirão a morte, mas não terão a morte. Terão que sofrer coisas semelhantes a picadas de escorpiões e de serpentes. Pior. Aí depois dos 7 anos, Jesus vai voltar de novo, dando uma nova oportunidade. Ele descerá no Monte das Oliveiras, aonde acontecerá o chamado Armagedon, onde Jesus ele lutará contra o próprio diabo, a besta fera. Mas já está tudo determinado, que Jesus ele vai vencer e vai colocar o diabo debaixo dos seus pés. E nesse dia, no dia do Armagedon, será lançado no lago de fogo de enxofre a besta fera, o anticristo e o falso profeta, e todas aquelas pessoas que não alcançaram a salvação serão lançadas no lago de fogo e de enxofre para a eternidade. E o diabo será aprisionado por 1000 anos. Olha aí. Aí a pessoa vai comer no prato do diabo, ela vai ficar eternamente preso no inferno. E o diabo, depois de 1000 anos, ainda vai ser solto. Não sei o que é que vai acontecer. Eu creio que vai ser o 3º testamento, vai começar. Mas quando isso começar, nós estamos com Cristo há 1000 anos. Faz 1000 anos que nós estamos na glória. Faz 1000 anos que nós estamos desfrutando das bodas do Cordeiro. Tu está entendendo por que é que tu precisa falar de Jesus para esta pessoa? Do teu trabalho, da tua família, na rua, na praça, na feira, em todos os lugares, no ônibus, no táxi, no Uber, no trem, na carroça. Eita glória, aleluia, eita glória, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, eita glória, aleluia. O caso é sério. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o caso é sério. O caso é sério, seríssimo. Meu Deus, aleluia. Eita glória. Então, pessoal, foi o que aconteceu. Vou já terminar. Eu queria mais tempo, mas infelizmente o relógio não tem sido generoso para conosco. Mas quando Maria Madalena, ela foi trazida pelos incertos religiosos da época, porque ela foi pego
no ato de adultério. Levaram até Jesus e disse: Jesus, está aí. Ela foi pega no próprio ato de adultério. O que é que será feito contra ela? Então Jesus, com o dedo escrevendo algo na areia, simplesmente ele levantou a cabeça e disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que nessa hora, todos os seus acusadores foram saindo de um por um, do mais velho para o mais novo. Os mais velhos foram os primeiros a sair, aí tem uma quilometragem mais alta de pecado. E eles começaram a sair porque eles eram fariseus. E Jesus olhou para ela e perguntou: Madalena, aonde estão teus acusadores? E disse: vá e não peques mais. Está entendendo? Então tem muita gente atirando pedra, tem muito fariseu, tem muita gente cheia de pecado atirando pedra em pessoas que talvez não tenham nem tanto pecado como eles. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Está entendendo? A Bíblia diz assim, ó, para encerrar essa parte: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A Bíblia está falando com os pecadores, com as pessoas que estão em pecado, essa parte? Não. Está falando com aqueles que estão de pé. Para vocês que estão de pé, cuide-se para que não caia. Então essa advertência não é para quem está caído, é para os que estão de pé. Porque tem crente que diz assim: eu estou de pé, não tem nem perigo de eu cair. Não tem nem perigo. Eu estou tão na rocha, eu estou tão forte, eu estou tão cheio da unção, eu estou tão cheio do reteté, falo até em línguas estranhas. Eita glória! Não tem nem perigo de eu cair. Pois é para você mesmo que a Bíblia e o Espírito Santo está falando. Cuide-se para que você não caia. Em vez de estar cuidando da queda dos outros, em vez de estar cuidando dos excessos dos outros, em vez de estar cuidando da meninice dos outros, cuide você para que você não caia. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está entendendo? Então a palavra de hoje, eu vou começar agora a pregação. Aqui foi só uma pequena reflexão de 10 minutos, mas bem esticado, 10 vezes 3. 10 vezes 4. É tão bom pregar, pessoal, né? Infelizmente, é verdade, é melhor ainda. É melhor ainda. Quando eu paro para aprender, é que é bom mesmo. Então, pessoal, só para relembrar, eu já estou encerrando, na verdade. Está escrito: quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7,38, rios de água viva correrão do seu ventre. E disse ele do Espírito Santo que havia de receber. E quando nós cremos nele, verdadeiramente nós cremos nele e temos a consciência do Espírito Santo,
O Espírito Santo, ele se torna tão palpável, tão real, que nós podemos sentir esse rio de água viva correndo do nosso ventre. A presença do Espírito Santo, quando a gente crê em Jesus e tem a consciência da veracidade do Espírito Santo, então nós podemos sentir literalmente e fisicamente a presença do Espírito Santo. Você está aí agora, se você crê em Jesus, e se você toma para si a consciência da realidade do Espírito Santo que está sobre você aí, você pode começar a sentir algo no seu corpo. Você pode começar a sentir algo no seu ventre. O que está escrito, rios de água viva correrão, que isso aqui é simbólico, mas também é literal. Você pode sentir um rio, algo fluindo em direção ao seu ventre, ou entrando ou saindo. Entrando quando você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você está se enchendo do Espírito Santo, então está entrando. Você vai sentir algo aqui, ó, nessa região, quando estivesse entrando, a ponto de a barriga encolher. Parece que o estômago quer encostar nas costas, mas não é de fome. É o rio de água viva. E quando a pessoa está muito cheia, ela sente ao contrário, como se tivesse algo dentro dela, e ela está cheio e está saindo dessa região para fora. Emanando ondas de avivamento em sua volta. Ondas de avivamento em sua volta, em sua direção. Ondas de avivamento em sua volta, em sua volta. Ondas de avivamento em sua volta. Quem que está sensível a ponto de sentir ondas de avivamento saindo deste altar, ondas de glória saindo deste altar. Você pode sentir também alguma parte do seu corpo esquentar. Você pode sentir o seu calcanhar esquentar, como se tivesse um secador de cabelo assim, encostando assim no grau mínimo, na velocidade mínima, nos seus pés, na sua barriga, na sua cabeça. Você pode sentir arrepios aqui na sua cabeça, aqui, ó. Aqui na sua careca, aqui, ó. Por 2 minutos, sinta a presença dele. 2 minutos eu vou contar no relógio. Sinta a presença dele, sinta a presença. Deixa esse rio correr do seu ventre. Se você parar para perceber, você vai sentir rios como se fossem águas entrando e saindo da sua barriga, da sua região abdominal. Você vai sentir mãos esquentando. Você pode sentir peso nas suas mãos se você estiver de mãos abertas. Você pode sentir fortes arrepios no seu corpo, esquentamento. Você pode sentir uma alegria tremenda. Você pode sentir de repente uma sensação de paz sobrenatural, uma sensação de alegria inexplicável. São os rios de água viva fluindo no seu coração, fluindo na sua mente. Jesus falava do Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que pode fluir no seu corpo e lhe curar.
fluir pelos seus ossos e lhe curar, pelos seus órgãos, pelas suas veias, pelo seu coração físico e lhe curar, fluir no local desta dor e lhe curar. Tem gente que vai ser curada, a dor está sendo eliminada instantaneamente a partir de agora. A inflamação está sendo cancelada a partir de agora. A dor vai desaparecendo, porque eu estou ministrando rios de água viva sobre o teu ser. Receba a cura. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Vou fazer uma oração para desfazer bruxaria agora. Se liga agora. Se liga. Se for o caso, pode ser que alguém sinta nessa oração vontade de vomitar. Pode ser que alguém sinta arrepios estranhos. Pode ser que alguém caia. Em nome de Jesus, aonde tiver uma bruxaria, que eu vi a bruxa. Aonde tiver uma bruxaria,
seja desmanchado agora. Bruxaria de enfermidade, seja repreendida agora. Bruxaria contra o casamento, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Macumba, feitiçaria para a morte, em nome de Jesus, seja repreendido. Trabalho realizado no cemitério, em nome de Jesus, seja repreendido. Trabalho realizado no terreiro, nas Mata Virgem, em nome de Jesus, seja repreendido. A macumba, a bruxaria, a ferramenta preparada contra este crente, contra esta pessoa, contra este casamento, contra esta vida, contra esta saúde, contra esta família, no nome de Jesus agora eu repreendo, eu dou ordem agora em nome de Jesus. Aonde tiver um demônio envolvido por trás de uma bruxaria, com pacto de sangue, com oferenda, com alguidar, em nome de Jesus Cristo, agora vai desmanchando, vai quebrando, vai desfazendo agora esse feitiço para a morte, esse feitiço para te matar, esse feitiço para te esfriar, essa feitiçaria para te tirar da presença de Deus, para te esfriar espiritualmente, para destruir o teu casamento, o teu relacionamento, para atacar a tua saúde, em nome do Senhor Jesus. Espírito maligno envolvido, eu ordeno, salta! Salta dessa pessoa, salta desse corpo, salta desses projetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trabalho realizado com invocação de entidade maligna, em nome de Jesus, seja desmanchado agora, seja desfeito agora, seja quebrado todo o trabalho feito nas matas, no terreiro, no quintal, feito na panela, no liquidificador, feito na panela de pressão, trabalho feito num vaso, trabalho feito no fundo de um quintal, trabalho feito no meio dos escombros, em meio à sepultura, em nome de Jesus, seja quebrado, seja repreendido, seja desfeito. Sai daí, demônio escondido, sai daí, espírito maligno escondido, sai daí agora, porque há poder do sangue de Jesus, saia, porque há poder de fogo no Espírito Santo, em nome de Jesus, saia, tu que tem atrapalhado essa vida há muito tempo, tu que tem atormentado essa vida já há muitos anos, em nome de Jesus eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e seja repreendido o espírito dessa morte, em nome de Jesus. Seja fechada essa cova, seja repreendida esse funeral, esse velório, seja cancelado, em nome de Jesus. Ayassou, piacibequequia. Riquia na soa da Cássia, dei que a sola bacanda, souba na gaçoa andarébia, tudo que tiver contra ti, no terreiro, no fundo do quintal, enterrado, em nome de Jesus, seja cancelado agora. Aleluia, 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 aleluia. Toda vela acesa para destruição, em nome de Jesus, seja apagada, seja destruída, seja cancelada, em nome de Jesus Cristo. Agora. Amém?
Alguém está sentindo, chegou a sentir vontade de vomitar? Alguém está sentindo náusea, enjoo? Está sentindo? As pernas travadas, o peito apertando. Em nome de Jesus, sentiu? Vem cá, vou orar por vocês. Alguém mais sentiu alguma coisa? Sentiu? Sentiu o quê? Um aperto? Sentiu alguma coisa? Aperto na barriga? Chorar aqui. Mais alguém sentiu? Se tiver sentido, venha pra cá. Começou a ficar doída. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cancelar todo o mal. No nome de Jesus, seja cancelado. Seja cancelado agora todo pacto. Todo pacto de ferramenta preparada contra a tua vida. Seja cancelado agora. Todo pacto feito com demônio, com entidade maligna no terreiro. Em nome de Jesus, eu cancelo. Eu cancelo. Em nome de Jesus eu cancelo. Em nome de Jesus eu cancelo agora. Em nome de Jesus eu cancelo agora. Seja quebrado, seja cancelado, seja destruído, seja desfeito. Em nome de Jesus. Agora! Anjos ministradores de libertação e de cura. Em nome de Jesus. Toquem nessa vida. Anjos ministradores de libertação. Aí. Anjos ministradores de libertação e cura. Toquem nessas vidas, liberta da opressão. Aí. Da opressão. Liberta de todo mal. Desfaz a feitiçaria. Apaga toda a vela acesa. Aí. Vem cá, Alex. Aí. Aí, tá saindo sangue aqui no vômito dela, ó. Olha desfazendo aí o pacto, ó. A bruxaria, ó. 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 Olha ali, ó. 3 pessoas vomitando, ó. Ó. A Carla tem balde lá. Anjos ministradores de libertação. Em nome de Jesus. Opera a obra, liberta, desfaz o mal, toca nelas, faz elas vomitarem toda macumba, feitiçaria, todo mal, vomitem, que saiam do estômago, saiam dos seus corpos, da sua mente, do seu coração e dos seus caminhos. Todo mal, toda bruxaria, todo encantamento, agora, em nome de Jesus, seja quebrado. Seja quebrado. Toda feitiçaria contra a tua vida é coisa antiga, é coisa enterrada, é coisa para destruição da família. Seja quebrada, seja quebrada, seja quebrada. É para destruição do matrimônio, da família. Mas seja quebrada agora, em nome de Jesus. Fogo! Seja curada agora de todo trauma, de todo mal, de toda sequela deixada agora. Em nome de Jesus. Receba agora. Seja quebrada todo feitiço contra a tua vida. Toda ferramenta preparada contra a tua vida, a tua família, teu casamento, teu ministério, a tua vida espiritual, as tuas finanças, o teu negócio, seja destruído, desfeito agora. Em nome de Jesus, sai! Toda feitiçaria feita contra a tua vida, contra as tuas finanças, contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, contra o teu chamado, contra o teu ministério, seja quebrado agora. Em nome de Jesus, todo mal saia. Saia. Tem macumba aqui sendo desfeita de outras pessoas. Elas estão vomitando uma feitiçaria delas e de outras
pessoa. Sabe por que ela está vomitando sangue? Porque é trabalho para a morte, mas está sendo desfeito e cancelada a morte. Eu não disse que tinha, porque Deus me mostrou uma bruxa. Eu vi uma mão com uma imagem de religião assim na mão, no meio de uma casa com uns escombros e matos. Sabe o que é isso? Coisa antiga. Coisa antiga. Viu? Está recebendo libertação de coisa antiga. Deus, te agradecemos pelo teu agir, te agradecemos, Jesus, pelos anjos ministradores de cura e de libertação que tu enviastes para, Senhor, nos auxiliar, nos ajudar para operar cura e libertação aqui neste momento, ó Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque a honra e a glória é para ti, é para o Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Tá tudo bem, né? Tudo bem, né? Sentindo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Sentindo bem, né, irmã? Amém? Glória a Deus, bate palma para Jesus. Também eu tinha visto uma vela. Então quando Deus mostra vela, imagem de gesso, bruxa, então é porque a obra é de libertação. Amém? Mas Deus deu a vitória pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Está havendo aqui cura e libertação. No nome de Jesus. Vamos honrar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Amém? A paz novamente do Senhor Jesus. Que toda honra e toda glória seja para Ele. Vamos louvar o Senhor enquanto recolhemos dízimo e a oferta da casa do Senhor. Eita glória, aleluia, Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas.
Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que toda honra e toda glória seja para o Senhor. Consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor, repreendemos o migrador e o devorador, e nós declaramos bênçãos sem medida para todos os mantenedores dessa obra, para todos os dizimistas e ofertantes. Nós declaramos bênçãos do Senhor, de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Quem concorda, diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Tudo de bom, né? Só bênção, né? Amém? Vamos lá encerrar. Vamos encerrar. Ah, que pena, né, pessoal? Pessoal, eu tive aqui uma visão. Eu não vou engolir essa, não. Eu engulo muita coisa. Quando depois acontece. Depois acontece. Mas eu vou falar. Aqui não fez sentido nenhum para mim. Mas eu vou falar mesmo assim, tá certo? Pode ser que faça sentido para alguém. Certo? Na hora do louvor, aqui no começo, antes da pregação, na hora do louvor, eu tive a visão de alguém, umas mãos tocando violão. E cheguei a ver outros instrumentos também. Entendeu? Violão, e também vi um pandeiro. Me tocando pandeiro. Só que não acho que era o teu pandeiro não, Elivelto. Isso aí pode ser algo literal que realmente alguém, né, toca. E pode ser algo simbólico, porque como estava no louvor, a visão representa a adoração, né? Que a adoração estava subindo ao Senhor. Certo? Amém? Amém? Então eu creio que foi simbólico. Certo? Amém? Glória a Deus. A não ser que o Paulo seja tocador de violão, a gente não sabe. Ele está lá na casa dele tocando violão escondido. Amém, pessoal? Amém, glória a Deus. Então que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Vamos encerrar em nome de Jesus. Deus está entregando vitória. Deus está desmanchando, continua desmanchando a feitiçaria macumba. Na hora do louvor da oferta eu vi uma boneca rodando. A boneca rodando em cima de uma areia. Ela rodava tanto que estava furando a areia. Deus está desfazendo essa macumba com voodoo, com boneco, no nome de Jesus, e está dando vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, nosso próximo culto, domingo, né? Domingo, 18h30, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Agora eu lembrei o que eu ia fazer. Eu estava aqui fazendo hora para saber o que eu tinha que fazer, que eu estava me esquecendo. Tá certo? Eu vou, as pessoas que tem dado a oferta especial, a oferta pastoral, vou ungir aqui, tá certo? Como prometi, tá certo? Mas já vou encerrar o culto agora. E os ofertantes das ofertas especiais, certo? Vocês continuam só por mais um minuto que eu vou ungir você, tá certo? Para Deus abençoar e multiplicar 10, 20, 30, 60, 100 vezes mais. Certo? Amém? Glória a Deus. Que a bênção de Deus Pai, o amor de Deus Filho, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos. Quem crê, diz amém. E hoje é especial a unção, viu? É no mesmo azeite que dá a consagração dos obreiros. É forte, viu?
Amém? Então os dizimistas, ofertas especiais, pode vir aqui que eu vou ungir aqui vocês, tá certo? Amém? Já está encerrado, Deus abençoe. Se alguém estiver precisando de oração. Pastor, terminou, mas eu estou enjoado, não estou sentindo bem. Eu posso orar por você. Em nome de Jesus.